Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, instruções dos espíritos. E a mensagem a qual vamos estudar hoje, ela representa um testemunho espiritual profundo, originado de uma entidade que, em sua existência terrena, ocupou a posição de rainha da França. Através de um processo mediúnico, essa alma compartilha as revelações obtidas após a transição para o plano espiritual, oferecendo uma perspectiva valiosa sobre a verdadeira natureza do reino dos céus. A essência da mensagem reside na descrição das experiências pós-morte da rainha, que confrontou com a realidade de que os valores e as conquistas terrenas, tão prezados em vida, perdem sua relevância diante da eternidade. A autora, a outrora soberana, revela que, ao adentrar o mundo espiritual, percebeu a futilidade do orgulho, da vaidade e da busca incessante por poder, e o reconhecimento que a desviaram do verdadeiro propósito da existência. A narrativa da rainha serve como um alerta para a humanidade, convidando a reflexão sobre a transitoriedade dos bens materiais e a importância de cultivar valores espirituais genuínos. Ela destaca que o reino dos céus não se conquista por meios de títulos, riquezas ou posições sociais, mas sim através da prática da humildade, da caridade, da compaixão e do amor ao próximo. A mensagem também ressalta a importância do sofrimento e da superação de desafios como etapas necessárias para o crescimento espiritual. A rainha compartilha que, assim como Jesus Cristo ensinou, é preciso trilhar o caminho da dor e da renúncia para alcançar a plenitude espiritual. Por fim, a entidade enfatiza que o poder da prece como um elo de ligação entre o mundo terreno e o plano espiritual, incentivando a prática da oração como uma forma de auxiliar aqueles que ainda não despertaram para a consciência espiritual. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. A rainha inicia com uma reflexão pessoal, questionando quem, senão ela, poderia entender a profundidade da afirmação de Jesus. Ela sugere que sua experiência de vida, marcada pelo poder terreno, a capacitou a compreender a natureza espiritual do reino de Deus. Ela, que viveu no ápice do poder e da riqueza, ela personificava o que muitos consideram o reino deste mundo. No entanto, após a morte, ela percebe que todo esse poder não vale de nada, não tendo valor no plano espiritual. Essa constatação a leva a compreender profundamente a verdade das palavras de Deus. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreendia? Então veja que aqui a rainha, ela admite que o orgulho foi sua ruína na vida terrena. Ao reconhecer seu erro, ela questiona como alguém que não experimentou a ilusão do poder poderia compreender a insignificância dos reinos da terra em comparação com o reino espiritual. Kardec, ele mostra que o orgulho é considerado um dos maiores obstáculos ao progresso espiritual do espiritismo, pois impede o desenvolvimento da humildade e da caridade. No Espiritismo, a humildade é vista como uma virtude essencial para a evolução espiritual. O orgulho, por outro lado, cria barreiras entre espíritos e impede o aprendizado e o crescimento. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Veja que nessa passagem a rainha ela está destacando a transitoriedade dos bens materiais e do status social. É o que o espiritismo ensina, que os bens materiais eles são efêmeros, são passageiros e que apenas os valores morais e espirituais são levados para a vida após a morte.
Nessa parte, a rainha percebe que seu status e riqueza terrena não têm valor no plano espiritual. O que realmente importa são as qualidades do coração e as ações praticadas em benefício do próximo. E ela destaca ainda mais nesse pedaço. É como que para tornar mais terrível a lição, ela, ou seja, a riqueza que ela conquistou, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Então aqui a rainha ela está enfatizando que nada do que ela possui em vida, nem mesmo a sua posição de rainha, acompanhou após a morte. A morte no espiritismo é vista como uma transição, não como um fim. A rainha compreende que seu status terreno não tem valor no plano espiritual. A morte despoja o espírito de todos os seus atributos materiais, revelando a verdadeira essência de cada um. Rainha entre os homens, como rainha julguei o que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e que aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Texto forte, né? Ela descreve a decepção e a humilhação que sentiu ao perceber que sua posição terrena não lhe garantia um lugar de destaque no reino espiritual. O espiritismo, ele enfatiza que a hierarquia terrena, ele não se aplica no plano espiritual. O que é importante são as qualidades do coração. Ela dá a testemunha que as pessoas que ela considerava inferiores na terra estavam em posições mais elevadas no plano espiritual. Então veja que o apego às honras e grandezas terrenas, ela é vista como um obstáculo ao progresso espiritual no espiritismo. O espiritismo ele convida a reflexão sobre a transitoriedade da vida material e a importância de cultivar valores eternos. E por fim, ela fecha que essa experiência a fez perceber a inutilidade das honras e das grandezas terrenas. Essas são virtudes centrais do espiritismo, consideradas essenciais para a evolução espiritual. Prática da caridade, da humildade, da benevolência são vistas como caminhos para a felicidade e para a paz interior. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então veja que aqui a rainha ela revela os verdadeiros valores que importam no reino espiritual: abnegação, humildade, caridade, benevolência. E ela enfatiza que o mérito espiritual não se baseia em títulos ou em posições sociais, mas sim nas ações de bondade e compaixão praticadas em vida. O Espiritismo ensina que o valor de um espírito é medido por suas ações, pelo amor que ele demonstrou. O foco está no desenvolvimento moral e na prática do bem, não em títulos ou em posições sociais. Ó Jesus, tu dissestes: teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Então aqui a rainha ela está reafirmando a mensagem de Jesus sobre a natureza do reino espiritual, que não se conquista por meios de privilégios terrenos.
mas sim através do sofrimento e da superação de desafios. Ela aconselha a buscar o caminho da evolução espiritual, mesmo que seja árduo. Então, o espiritismo, ele vê o sofrimento como uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. As provas da vida são vistas como testes que fortalecem o espírito e o aproximam de Deus. Na expressão a inutilidade dos degraus de um trono, simboliza a futilidade dos títulos, do poder, da riqueza terrena em relação à evolução espiritual. No plano espiritual, o que importa são as qualidades morais e as ações praticadas em benefício do próximo, não a posição social ou o status. Na expressão, eles só conduzem às veredas mais penosas da vida, significa que os caminhos da vida muitas das vezes são difíceis e cheios de sofrimento. As provas da vida são vistas como testes que fortalecem o espírito e aproximam de Deus. O caminho da evolução espiritual nem sempre é fácil e requer muito esforço. Já a expressão procurai-lhe, pois o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre flores, significa que o caminho a ser seguido não será fácil, mas sim cheio de obstáculos. A expressão "não por entre flores" sugere que não se deve buscar o caminho mais fácil ou prazeroso, mas sim aquele que exige esforço e superação. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Ainda que outra ilusão, cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a esta. Então veja que a rainha aqui ela critica a busca incessante por bens materiais que são ilusórios e passageiros. Ela alerta que, ao se dedicarem a essa busca, as pessoas negligenciam os verdadeiros bens espirituais, que são eternos e garantem o acesso ao reino dos céus. O espiritismo, ele alerta para o perigo do apego e aos bens materiais, que são transitórios. O foco da vida deve ser o crescimento moral e espiritual, não a acumulação de riquezas materiais. Os bens reais e duradouros são as virtudes e os conhecimentos espirituais que acompanham o espírito após a morte. O mais importante é o que se leva no coração, não o que se deixe de bens materiais. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Veja que aqui, fechando essa última etapa, a rainha conclui que ela faz meio que um apelo à compaixão e à prática da prece. Ela incentiva a orar por aqueles que não alcançaram o reino espiritual, lembrando que a prece é um elo que conecta a humanidade a Deus. Então veja que nessa etapa, quando ele fala compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, a gente deve compreender que outros espíritos podem estar em estado de sofrimento por não terem alcançado a evolução necessária. É um ato de amor, é um ato de caridade, né? Ter a compaixão e a misericórdia desses espíritos. Essa compaixão não é um julgamento, mas sim um reconhecimento da jornada individual de cada espírito e da necessidade de auxílio. O reino dos céus é um estado de consciência. Aqueles que não ganharam esse reino são espíritos que ainda não alcançaram o nível de evolução moral.
Isso pode incluir espíritos que se apegaram a valores materiais, que praticaram mal ou que simplesmente não desenvolveram as virtudes necessárias. E o que devemos fazer, né? A rainha, ela cita: ajudai-os com as vossas preces. No Espiritismo, a prece é vista como um poderoso instrumento de comunicação com o plano espiritual. A prece não é apenas um pedido, mas também uma forma de enviar energias positivas e amorosas aos espíritos necessitados. A prece é um ato de amor. As preces podem auxiliar os espíritos em sofrimento, oferecendo-lhes conforto, orientação e força para seguir em frente em sua jornada evolutiva. Elas também podem atrair a assistência de espíritos benfeitores, que podem oferecer auxílio direto aos espíritos necessitados. E a rainha termina essa etapa falando o seguinte: ó, porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então veja que aqui a prece é vista como um elo que liga o plano material e o plano espiritual, permitindo a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados, entre os espíritos e Deus. Através da prece, podemos nos conectar com a sabedoria e o amor divino, recebendo orientação e força para a nossa jornada.